Olá, este é o programa Panorama Brasil. Eu sou Rony Curvelo. No programa de hoje falaremos sobre as joias dadas pelo governo da Arábia Saudita ao Jair Bolsonaro enquanto ele ocupava o posto de presidente da República. A história é que o governo Bolsonaro teria tentado trazer ao Brasil de forma ilegal joias avaliadas em mais de 16 milhões de reais, que seria um presente para Michele Bolsonaro, então primeira-dama. De acordo com o que foi noticiado até o momento, as joias foram apreendidas quando uma comitiva do governo Bolsonaro retornava ao Brasil após uma viagem oficial à Arábia Saudita em outubro de 2021. As peças estariam na mochila de um militar que era assessor do então ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. Segundo o documento da Receita Federal sobre o ocorrido no aeroporto de Guarulhos, o militar da comitiva de Bolsonaro disse não ter nada a declarar, mas ao passar pela alfândega, um fiscal solicitou que ele colocasse sua mochila no raio-x, onde observou-se a provável existência de joias. A bagagem então foi revistada e os agentes encontraram um par de brincos, um anel, um colar e um relógio com diamantes. Os objetos foram apreendidos. Estes são os fatos. Esta é a minha opinião. A cada dia esse tema tem um novo desenrolar. Primeiro, o mito diz que nunca pediu e nem recebeu as joias. Bem, só se for as da Michele, porque as joias dele ele recebeu diretamente lá de presente. As da Michele ele tentou retirar da Receita Federal 8 vezes através de 3 ministérios. E as que ele recebeu pessoalmente, que são outras joias, e que valem 400 mil reais, ele só confessou depois que foi divulgado que ele as possuía. Isto é uma clara confissão de peculato, desvio e corrupção. Por certo, segundo a Federação Única dos Petroleiros, o governo Bolsonaro vendeu uma refinaria da Petrobras a um fundo dos Emirados Árabes pela metade dos valores de mercado um mês após a comitiva voltar do Oriente Médio com as malas cheias de joias. Comecemos. Ainda de acordo ao que se sabe até o momento, o governo que perdeu as eleições no pleito passado fez várias tentativas de recuperar as joias, mobilizando os ministérios da Economia, Minas e Energia e das Relações Exteriores. Numa delas, em 3 de novembro de 2021, o Ministério de Minas e Energia teria pedido a intervenção do Itamaraty no caso. A Receita, porém, informou que isso só seria possível se fosse feito o pagamento do imposto e da multa, já que não tinha sido declarado. Nosso próximo convidado é André Martins, delegado da Receita Federal no aeroporto Guarulhos, em São Paulo, lugar onde as joias foram apreendidas. Combinamos que, como o tema está baixo investigação, nossa conversa será hipotética. Muito obrigado, delegado. Olá, Rony, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de conversarmos. Existe na Polícia Federal, na alfândega, o tal famoso profile, porque aqui nos Estados Unidos é proibido o profile. Já no Israel, o que só existe é o profile. Em hipótese alguma. A lista de passageiros, basicamente, você conhece, enfim, nome, reserva, tal, não existe essa classificação de tipo de viajante. No final do sistema, ele é totalmente impessoal. Então, ao final daquela rodada, vamos dizer assim, que eu esteja analisando determinados voos, eu vou saber que há um André Martins na lista de passageiros, por exemplo, que ele tem um grau de risco que aponta para a fiscalização, mas em nenhum momento está dizendo que o André é católico, é negro, é homem, não há essas variáveis, vamos dizer assim, não fazem parte do rol de parâmetros de análise. São outras, né? Então, não é o tipo, se é uma autoridade, se é um viajante comum, se por força de... Não é essa a linha de fiscalização, nem a fiscalização e nem o sistema é capaz de selecionar passageiros por esse tipo de característica. Você falou aí uma questão de autoridade.
E o programa de hoje, na verdade, está tratando sobre essa entrada das joias que vieram da Arábia Saudita com um ministro de Estado. Antes de entrar, e acredito que você não possa falar dos detalhes, mas no caso de autoridades, elas têm o mesmo tratamento que o cidadão comum? Sim. A legislação difere ligeiramente a questão do residente e o não residente, e não o brasileiro e o estrangeiro. Ela é diferente. Um brasileiro não residente, ele tem algumas questões diferentes, porque, por exemplo, o não residente traz equipamentos que vão ficar com ele para um trabalho durante o tempo que ele vai ficar no Brasil e vão retornar com ele porque ele é um não residente. Então, tem algumas sutilezas. Mas falamos em residentes no Brasil, o sistema, todos seguem a mesma normativa, não é? Então, se estão trazendo bens de conceito de bagagem para si ou para dar de presente, cota de isenção de $1.000, todos seguem as mesmas regras, e o sistema, quando roda, fiscaliza todos os viajantes, volto a dizer, de uma forma impessoal, ele não vai selecionar porque é um agente público, porque é uma autoridade, e também não vai dar verde porque é um agente público ou uma autoridade. Como eu falei, os parâmetros de análise eles não pegam essa parte, e após a seleção é que você, através de uma entrevista, vai saber se eventualmente a pessoa trabalha no serviço público ou não, se é uma autoridade ou não. Isso independe para tanto o cumprimento da norma, quanto para seleção e fiscalização. O que se sabe sobre a questão das joias que foram presenteadas? Bem, não se sabe exatamente o resultado dessa história em detalhes. O que se sabe são as versões que foram dadas. Mas o que se sabe de público é que um assessor de um ministro trazia essas joias. E então, nesse caso, se entende que esse assessor passou por essa, não sei se seria a expressão correta, malha fina, ou pelo menos foi selecionado por esse sistema para ser, então, melhor investigado, para ser fiscalizado. E, a partir daí, foi que se descobriu essa questão das joias. É isso? Até aí podemos falar? Sim, podemos dizer que se alguém foi selecionado, é porque o sistema o selecionou por algum parâmetro, e depois de selecionado, verificou-se portar alguma coisa. Ok. Então, a gente pode falar numa regra geral. Até aproveito para falar dessa questão que é muito. Volta e meia tem essa pergunta, né? O que acontece? Não é na bagagem? Porque é muito. Para trazer uma forma simples, né? Toda pessoa traz seus bens. Então, para a Receita Federal, é um conceito de bem do viajante. Tudo que ele está portando é um bem do viajante. Né? E dentro desse rol de bens do viajante, você tem o conceito de bagagem. O que é o conceito de bagagem? É aquilo que eu trago para mim ou para dar de presente. Então, fica muito simples dizer que sempre que eu sou portador de alguma coisa que não é minha, não fui eu que ganhei de presente para mim, ou que eu comprei para dar de presente, tudo que está fora disso não é conceito de bagagem, e tudo que não é conceito de bagagem deve ser declarado para a Receita Federal, independente do valor. Se eu trago conceito de bagagem, até $1.000 eu não preciso declarar, posso passar no nada a declarar, vou embora para casa sossegado. Se eu trago, e aí eu posso usar um exemplo, que eu uso sempre isso, um professor de uma universidade, por exemplo, vai participar de um seminário, alguma coisa assim, e lá a universidade estrangeira doa ou dá de presente um equipamento para a universidade que o professor dá aula, etc, etc. Aquilo é bem do viajante, ele colocou na mala e é um bem do viajante, né? Mas não é dele, ele não é da universidade, ele está sendo portador. Então, seja qual for o valor, ele se apresenta na alfândega, no bens a declarar, e fala, olha, esse bem eu ganhei, é um bem que vai ser doado para a Universidade X, então eu estou apresentando aqui. A Receita Federal, por não ser conceito de bagagem, não há imposto a ser pago para poder liberar, porque não é desembaraçado naquele momento, por não ser esse conceito de bagagem. É feita a retenção, e depois a universidade vai fazer a declaração de importação para incorporar no seu patrimônio. Essa é a regra geral, e daí nós podemos extrapolar para qualquer caso em concreto. Hipoteticamente falando, digamos que eu estou indo ao Brasil, levo joias comigo que não pertencem a mim, né? Seria esse caso aí, seria no valor de 16 milhões de reais. A minha obrigação qual seria?
Então é essa. Primeiro, são minhas, eu estou levando, ok, o conceito de bagagem, se eu vou dar de presente, porque o céu é o limite na bagagem, nos dois motivos, né? O mundo cabe na mala e pode ser meu, quer dizer, é meu bem, eu estou levando e posso dar de presente, posso ser uma pessoa que posso dar de presente, hipoteticamente, a um viajante que traz um bracelete, qualquer coisa, um brinco, um computador, qualquer coisa que vale a 1 milhão, 2 milhões, sem problema, eu vou dar de presente no Brasil, eu entro declarando, porque sobe além de $1.000, eu vou pagar o tributo e saio. Mas num caso hipotético, como você está colocando, eu estou trazendo alguma coisa, joia ou qualquer outro bem, e eu sou apenas o portador, sempre eu preciso me apresentar na alfândega, declarar esse bem vai ser retido, para que o real possuidor, né, o real proprietário daquele bem, o destinatário daquele bem, possa fazer. Sendo um indivíduo ou o Estado. Exatamente, que alguém pode trazer, não é comum, mas pode, uma pessoa, e é bom que se esclareça isso. Alguém fala, leva este presente para outra pessoa, não é nem meu, né? Quando eu estou na figura de portador, eu preciso declarar aquele bem, independente do valor, porque é claro, o conceito de bagagem é apenas o que é seu, que você vai usar no Brasil ou dar de presente para alguém. Sempre que eu for portador de alguma coisa para alguém, ou para uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, eu preciso declarar, isso é retido, num segundo momento ele é desembaraçado no regime comum, é um outro regime, é o regime comum de importação, com uma declaração de importação. Como funciona a questão dos bens para o Estado? O ministro traz um bem que provavelmente seja para o Estado, ele vem de um lugar qualquer, trazendo um presente qualquer, valor qualquer, que vale R$1 a 16 milhões de reais. Qual é o procedimento correto de uma autoridade trazendo um bem para o Estado brasileiro? Perfeito. Uma autoridade ou qualquer outro viajante está trazendo, é portador de alguma coisa que não é própria, que não é dele, ele entra declarando, é feita a retenção em nome do real proprietário. Nesse momento, a fiscalização vai perguntar, vou trazendo bem para quem? Né? Bom, esse aqui, volta ao exemplo que eu dei, isso aqui é um computador que está sendo destinado à universidade X. Então, a retenção é feita... No caso, a universidade ou o Estado brasileiro, a República Federativa do Brasil, teria o mesmo peso? Tem esse mesmo peso, porque aí vai ser feita a retenção em nome do viajante, porque ele que está portando, mas ele já coloca ali que o real proprietário é o Estado brasileiro, a Universidade Federal X, qualquer outra coisa. E aí não tem diferença do passo da declaração. Então, a exemplo, por exemplo, quando o Ministério da Saúde importou vacinas, qual é o próximo passo? O ente público, o Estado brasileiro, o Ministério da Saúde, a Secretaria de Governo, quem quer que seja o proprietário daquilo, faz uma declaração de importação normal, como uma pessoa jurídica faz. A diferença é que não haverá o recolhimento dos tributos pela imunidade e tudo mais. Então, os passos são muito parecidos com qualquer caso. No caso em concreto, seja para o Estado brasileiro, é feita a retenção, o Estado brasileiro, através do seu representante, faz uma declaração de importação. Isso é muito simples, é muito rápido, é corriqueiro aqui no aeroporto. E aí, horas depois, ou poucos dias depois, isso já é desembaraçado, é retirado e é incorporado ao patrimônio público. Muito obrigado, doutor André. Eu que agradeço mais uma vez. Felicidades. Muito obrigado, Rony. Até logo. A Receita Federal informou que não foram cumpridos os ritos necessários para incorporar ao patrimônio da União as joias trazidas da Arábia Saudita, apesar de ter orientado o governo Bolsonaro sobre o processo para a regularização das peças. O órgão informou ainda que o prazo para a regularização dos objetos terminou em julho de 2022 e destacou que todos os brasileiros, independentemente de ocupar cargo ou função pública, estão sujeitos às mesmas leis aduaneiras. O Bolsonaro disse que não cometeu nenhuma ilegalidade. E para falar sobre o aspecto jurídico, entre outros, nosso convidado é o advogado criminalista Antônio Carlos de Almeida Castro, mais conhecido como Cacai. Muito obrigado, Cacai. Uma alegria para mim, Rony, uma alegria e uma honra.
Essa questão do Bolsonaro, das joias, da entrada, isso pode se caracterizar, depois dessas investigações todas que ainda estão em andamento, algum tipo de peculato, advocacia administrativa, facilitação de contrabando? Isso é o que tem se falado ultimamente. Tem sentido isso? Olha, eu tenho dito que o Bolsonaro, enquanto exerceu a presidência da República, foi um verdadeiro serial killer. Ele cometeu vários crimes ao longo desse período, tanto os crimes comuns, como também crime de responsabilidade que deveria ter sido sujeito ao impeachment. Mas a questão política, às vezes, é mais forte. No Brasil, pela regra constitucional, o presidente da República só pode ser processado junto ao Supremo Tribunal Federal enquanto exerce o cargo. E aí nós temos um procurador da República, que é o Dominus Litis. Só ele pode apresentar a denúncia, e isso não ocorreu. Agora, esse fato ocorre no final do governo, e a jurisprudência do Supremo diz que o Bolsonaro não tem mais o foro, então será investigado por um procurador da República pela Polícia Federal, sem ter nenhuma interferência na Polícia Federal. Os fatos, como estão postos, eu sou advogado criminal, parece caracterizar com muita força, com uma materialidade muito grande, uma autoria já definida, pelo menos os crimes de peculato e descaminho. Descaminho é quando um determinado produto é permitido entrar no Brasil, mas ele entra de forma escamoteada para poder não pagar imposto. O contrabando é diferente. O contrabando é um produto proibido. Por exemplo, há uma investigação também, Rony, de que ele teria trazido no avião presidencial armas que seriam proibidas de entrar no Brasil, fuzis, pistola e tal. Então, há também uma investigação de contrabando. Mas essa questão das joias, nós temos uma investigação aberta por determinação do ministro da Justiça que diz respeito a peculato, especificamente, e descaminho, mas também a portaria fala em lavagem, porque é um fato mais difícil de averiguar, vamos chamar assim, que é uma coincidência, eu não estou acusando, eu estou apenas relatando os fatos que estão na mídia. Há uma coincidência de que esse presente de aproximadamente 20 milhões de reais, que foi dado pela Arábia Saudita, poderia ter alguma relação com uma refinaria que foi vendida a preço vil. A refinaria, segundo a imprensa, valeria 4 bi e foi vendido por 1 bi e pouco. Mas esta empresa que foi vendida não seria para os Emirados Árabes, que é outro país? Teria alguma conexão? Na verdade, o que eu tenho visto e conversado com pessoas do governo e pessoas que estão fazendo esse acompanhamento é exatamente esta investigação. Não há nenhuma acusação de nada. A questão das joias, do peculato e do descaminho me parece muito até clara, porque ali nós temos uma coisa filmada, né? Assim, é raro você ver um crime que tem toda a materialidade dele confirmada por vídeos legais, são vídeos que não podem ser questionados, a origem. Então, você tem ali a participação de um provável mula, que trouxe a joia de forma ilegal, você tem a participação de um ministro de Estado, ministro das Minas e Energias, que voltou para o local proibido do aeroporto e tentou dar uma carteirada, vamos chamar assim, está tudo gravado. Depois você tem a participação de um funcionário da Receita, do chefe da Receita e até do secretário da Receita, com quem o próprio presidente da República falou. Há algo incrível, que no dia 28 de janeiro, um funcionário, talvez o ajudante de ordem do próprio presidente da República, pega um jatinho da FAB, um dinheiro público, e se dirige a Guarulhos para poder liberar a joia. E lá, aí a cena é gravada, é uma cena patética, ele tenta pressionar a gente da Receita Federal. Aqui é um ponto, Rony, que eu acho que é importantíssimo ainda a gente considerar, que durante o governo Bolsonaro, ele e o ministro dele, Guedes, falaram várias vezes e tentaram tirar a estabilidade do funcionário público. Esse senhor que trabalha na Receita Federal, que merece todos os nossos elogios, do meu ponto de vista, só pôde suportar a pressão que veio desde o chefe imediato até a presidência da República, porque ela tinha estabilidade funcional. Ele cumpriu o papel dele. No Brasil, infelizmente, hoje, cumprir o papel merece elogios. Quer dizer, deveria ser uma coisa comum do dia a dia, mas ele resistiu com ética, com dignidade, cumprindo o papel que lhe cabia cumprir, porque ele sofreu uma pressão muito grande. Há um momento do filme, que foi feito lá no Departamento da Receita Federal do aeroporto,
em que o cidadão que vem de Brasília, num avião da FAB, em nome do presidente da República, diz para ele falar ao telefone com o chefe imediato dele e com o chefe da Receita Federal. Ele fala, não, eu estou cumprindo aqui a lei, eu não vou falar nada, eu não tenho o que falar. São casos graves, que, por exemplo, no que diz respeito, isso eu estou falando porque eu tenho conversado com pessoas do governo a respeito, no que diz respeito à hipótese de uma investigação de corrupção, não estou dizendo que houve investigação de corrupção, que há corrupção no tocante à venda da refinaria, há um fator que dificulta mais ainda, que é a imunidade do país. A imunidade evidente daqueles que estão fora as autoridades de outro país. Mas aí, Rony, a experiência que eu tenho de advocacia criminal indica que o país ficou sensibilizado com esse episódio das joias. E muita gente ali do governo anterior acompanhou isso. Então, deve ter muita gente com vontade de falar, até em homenagem a esse funcionário público que resistiu bravamente às investidas para que ele não cumprisse a lei. Quando Então, você fala que alguém gostaria de falar, mas os apoiadores do Bolsonaro são tão radicais e buscam tantas desculpas e justificativas que eu tenho inclusive visto aí através das redes sociais que procuram ter umas justificativas absolutamente loucas. Você ainda acha que esse pessoal que acompanha o Bolsonaro tem alguma possibilidade de aceitar que há alguma coisa de errado nessa questão das joias? E emendo com outro comentário, porque acabo também de entrevistar um delegado da Receita Federal que trabalha no aeroporto de São Paulo, um cidadão que é o chefe deste que impediu a entrada das joias. E conversando, ele explica na entrevista que as pessoas que são investigadas, todas aquelas que são enviadas para a bancada para abrir suas malas, é porque ele já tem algum indício, já estavam numa lista de pessoas que é do interesse da Receita Federal fazer aquela investigação. Então, se esse assessor já foi para a bancada, é porque não é a primeira vez que ele está indo. Você coloca uma questão interessante, né? Existe no Brasil hoje, infelizmente, uma seita bolsonarista. Tem os bolsonaristas que têm, evidentemente, todo político tem o direito de ter, e tem até o dever de ter os seus seguidores, por uma questão programática, por vários motivos, mas no Brasil, parte dos bolsonaristas viraram uma seita. Eu estou acompanhando esses que estão presos, acompanhando pela mídia, através de advogados e tal, esses que estão presos por causa da tentativa de golpe de Estado no dia 8 de janeiro, e eles estão presos e se julgando presos políticos. Eu concordo com você. O que eu quero dizer é que, numa investigação, não necessariamente estão sendo investigados tão somente aqueles que participaram. Há conversas e há propostas de tipos de investigação com pessoas que fazem parte do governo, não são bolsonaristas, são pessoas que têm ética, que têm apreço pela coisa pública. Veja bem, uma das investigações, você tem especificamente dessa joia de 20 milhões, fala 16 milhões e meio, mas eu tenho uma amiga que é especialista em marcas de luxo que diz que é muito mais valioso do que isso. Mas há outra investigação de um pacote de provavelmente 500 mil reais, que ficou um ano paralisado lá dentro de determinado órgão do governo. É óbvio que vários funcionários públicos que tiveram acesso a isso, essa é a minha visão, dentro de conversas que eu tenho tido, estão indignados com isso. Quer dizer, nós não podemos pensar que todas as pessoas que tiveram, de alguma forma, acesso a essas duas questões, dos 500 mil e da joia de 1 milhão, 16 milhões ou 20 milhões, são pessoas bolsonaristas de origem, eu diria, que fazem parte dessa seita. Por isso é que eu digo, e a investigação criminal, ela muitas vezes é desnudada por um detalhe, alguém que pode dar uma informação. É bom que se faça essa informação. Se tiver havido, e se for verdade, eu estou dizendo pela mídia, se alguém trouxe para cá um fuzil que não poderia entrar no Brasil, pistola que poderia entrar no Brasil, no avião presidencial, que é interessante, eu vi uma declaração hoje de um filho do Bolsonaro dizendo o seguinte, não, mas se fosse legal, nós teríamos trazido dentro do avião presidencial, em vez de dizer, não, se fosse legal, nós jamais traríamos. Quer dizer, me parece a declaração de um modus operandi, talvez, quanto mais, né? O que eu digo é o seguinte, eu sou advogado criminal e sei que a investigação, às vezes, surpreende por detalhes. Nós estamos no começo da investigação, não quero fazer pré-julgamento, não sou
evidentemente, um cidadão que faça isso, tem que dar a eles o direito à ampla defesa, coisa que boa parte do grupo deles nunca deu aos demais brasileiros. Mas nós vamos dar ampla defesa, direito ao contraditório, ao devido processo legal, mas eu acho que no que diz respeito ao descaminho peculato, é raro ver um processo que já começa com a prova produzida dessa forma. Eu não gostaria de entrar na seara e no mesmo discurso que é sempre utilizado, de que, mas ele também fez, mas o outro também fez. Mas existe, de fato, uma história em relação aos presentes recebidos na administração do PT, do presidente Lula e da presidente Dilma, aquela história que ficou numa galeria do Banco do Brasil, tal. Inclusive tem alguns dos presentes que ficaram desaparecidos, o Lula teve que pagar 11 mil reais, obviamente que não foram 11 milhões, mas 11 mil, ou 1 milhão, talvez o problema seja o mesmo. A Dilma Rousseff ainda está devendo 4 mil reais. Esse é um argumento que pode ser utilizado, pelo menos nas mídias sociais, mas moralmente se comparam? Bem, eu não conheço o fato específico. O que eu acompanhei da época do Lula foi um crucifixo que esse infeliz ex-procurador Deltan tem as gravações dele, achando que tinha descoberto um grande problema para o Lula e tal, e depois desvendou-se que não era problema jurídico nenhum. Eu concordo com você que, para efeito da coisa pública, pouco importa se é 11 mil ou 11 milhões. Quer dizer, eu acho que o funcionário público e o servidor público, especialmente aquele que ocupa cargos, tem a obrigação absoluta de cumprir a lei. Esse é um primeiro ponto. Eu não tenho nenhuma dúvida. Para efeito desta investigação, que é específica que nós estamos tratando agora, que eu estou acompanhando através dos contatos que tenho, não sou advogado do caso, não tem nenhuma relevância o que aconteceu no outro caso. Quer dizer, no Brasil, você não pode, penso que nos países democráticos, quase todos, você não pode sequer alegar o desconhecimento para dizer, mas eu não sabia que era crime. Não existe isso. Na verdade, o funcionário público, especialmente o presidente da República, o ministro de Estado, o diretor da Receita Federal, o secretário da Receita Federal, têm obrigação e sabem exatamente o que é. Tanto é que traziam de uma forma subreptícia, né? Agora, eu concordo contigo. Para efeito de mídia social, é um direito deles usarem, se tiver alguma irregularidade anterior, seja no governo Lula, seja no governo Dilma, tem que ser usado, tem que ser debatido. Tudo isso é bom para a sociedade debater. Agora, para investigação específica deste crime das joias, do crime da arma, se houver, se for comprovado, não tem nenhuma relevância o que passou, o que aconteceu nos outros governos. Bem, apenas para esclarecer, essa questão da regra determinada pelo TCU foi feita lá em 2002 e entrou em vigor em 2003. No entanto, a justificativa do governo Lula da questão dos presentes foi que tinha dúvida em relação à interpretação do que ficou decidido. Só em 2016 é que se esclareceu a questão dos presentes, quando então foram devolvidos, baseado nesse novo entendimento de 2016. Dizendo isto, ou seja, o Jair Bolsonaro é de agora. Essa Claro. dúvida que ficou em 2016 já foi esclarecida lá. De lá para cá não se pode utilizar a mesma justificativa que utilizou também o filho dele nessa mesma entrevista que você leu, dizendo que a lei era muito deixava-se em dúvida essa questão e por isso que atuou dessa forma. Quer dizer, 2016 tirou todas as dúvidas em relação aos presentes. Aqui nos Estados Unidos, o presidente da República só pode receber presentes que sejam menores de $450. Eu concordo com você. Quer dizer, quando havia uma dúvida, você tinha o benefício de discutir a legalidade ou não. Neste ponto, há uma diferença enorme dos valores, né? Se você recebe um presente que tem um valor, embora significativo, de R$600, R$1.000, o salário mínimo no Brasil é baixíssimo. Então, são valores que podem ser significativos para uma elite que é bem abastada, mas que é significativo para o Brasil. E a lei é a mesma para todo mundo. Então, naquele momento lá atrás, tinha uma justificativa, pelo menos para discutir. Depois da decisão do TCU, ficou muito clara, tanto é que o TCU já tomou providências agora. Falar que um presente de 16 ou 20 milhões é personalíssimo é brincar com a inteligência das pessoas. Quer dizer, não é só um óbvio descumprimento da decisão do TCU, não. É um certo
descaramento. O que acontece, Rony, eu gosto muito de uma frase de Lord Acton, um inglês lá de 1870, que ele diria: todo poder corrompe, todo poder absoluto tende a corromper absolutamente. Essas pessoas perderam os limites, acharam que não tinha mais nenhuma satisfação a dar à sociedade brasileira. Mas terão e terão que dar. Isso é extremamente importante. Por isso é que é bom que nós façamos essa discussão sem passionalismo, né, questão técnica, para que a gente possa apurar as responsabilidades. Na sua linha de clientes, você tem vários políticos famosos, ex-presidentes. Pelo visto, o Bolsonaro não será seu cliente. Não, o Bolsonaro me procurou, inclusive, no início, lá atrás, para advogar para ele. Foi interessante. Eu já advoguei para 4 presidentes da República, para mais de 80 governadores, vários ministros. Eu, evidentemente, tenho o prazer de poder escolher para quem eu vou advogar quando tenho a honra de ser procurado. Um empresário grande queria me apresentar uma pessoa, marcou até num restaurante meu e tal. Quando eu vi que era o Bolsonaro, que ele começou a falar, eu disse com muita lealdade, falei: olha, eu não quero advogar para o senhor, eu não tenho interesse em advogar para o senhor. E ele estava até com o filho dele, e falou: mas por quê? Eu falei: não, eu prefiro não entrar em detalhes. Falei logo de início exatamente para que ele não fizesse a exposição do caso por uma questão de lealdade. Eu realmente não tenho. Eu sou um crítico, quanto mais, da posição desse cidadão há muito tempo. Eu acho que ele deveria ter sido cassado lá na época em que ele invocou o torturador Brilhante Ustra ao votar pelo impeachment da Dilma. Independentemente, eu não sou um cara do PT, não é isso. Mas eu acho que a Câmara dos Deputados e o Congresso Nacional tem que se dar o respeito. Se não se dá o respeito, não pode cobrar respeito. Um deputado federal não pode ocupar a tribuna para caçar uma presidente da República em exercício. Ele pode, pelos motivos políticos, aí uma outra questão, mas ele não pode invocar o torturador que torturou a própria presidente. Tinha que imediatamente o Congresso Nacional ter tomado providência. Então, desde ali, eu tenho uma aversão à prática política do cidadão. E que, infelizmente, essa aversão se comprovou absolutamente necessária quando ele tentou introduzir o fascismo no Brasil e testou, durante todos os 4 anos de governo, a estabilidade. Ele só não deu o golpe porque ele não tem respeito das Forças Armadas. Muito obrigado, Cacai. Obrigado a você, Rony. A honra absoluta falar com você. Eu fico às suas ordens aqui. Boa sorte aí. A lei que determina que os presentes devem ser incorporados ao patrimônio do país é de 2002. E em 2016, após fazer uma auditoria nos presentes recebidos pelos ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff, como eu mencionei agora na entrevista, o tribunal deixou claro que os objetos de valor como joias também pertencem ao acervo público da Presidência da República. Somente itens de menor valor, perecíveis e de caráter chamados personalíssimo, como camisetas e bonés, podem ser incorporados ao acervo privado do presidente da República. O Lula e a Dilma, inclusive, tiveram que devolver também alguns presentes, mas nada superior a R$15 mil. A Dilma era de menos de R$5 mil. Mas o do Bolsonaro, o presidente humilde, que come pão com farinha e se lambuza para mostrar que era do povo, que tinha um mau gosto enorme com as roupas e usava caneta Bic, adora uma joia, especialmente as avaliadas em mais de R$16 milhões. O cidadão que enganou a nação, prometendo acabar com a corrupção, tentou levar para casa milhões em joias ilegalmente. Ficamos por aqui e até a próxima oportunidade.